Olá, segunda-feira, 13 de abril de 2026, em São Paulo, capital, e estou passando para fazer um pequeno briefing, uma atualização do projeto dos 50 ao 1000. Eu vou falar rapidamente para vocês um pouco sobre a conta. A conta foi criada, vamos lá, ela já está na descrição dos vídeos. Eu criei uma playlist especialmente para esse projeto. Então, o primeiro vídeo lá foi marcado como episódio 1, e nos links você vai encontrar a conta no MyFXBook. Só um adendo, além do link para o MyFXBook, você tem o link para a Tickmill, que é uma corretora que eu não compreendo como qualquer residente do Brasil pode operar em qualquer outra corretora que não seja a Tickmill. Eu trabalho há anos com eles, e nunca qualquer saque levou mais que 24 horas, vai por Pix, volta por Pix, é a corretora perfeita, ambiente de negociação perfeito, spread baixíssimo, as condições de negociação são excelentes, tá? Comissão baixa, spread baixíssimo, transparente, consolidada, sede em Londres, se não me engano, em Londres. Excelente. Para quem opera no Brasil, a corretora é absolutamente a melhor que qualquer brasileiro pode. Trabalhei com a IC Markets, também muito boa, mas burocrática para fazer remessa e para saque. Então, a Tickmill hoje em dia no Brasil, sem dúvida, é a melhor corretora. Vamos lá, indo para a conta, no MyFXBook, está aqui a conta gerada. Tá? Ela tem um delay de atualização aí de um dia, então ela atualiza uma vez por dia, tá? A conta está zerada aqui, não tem nada, né? Porque somente foi criada a conta, tá? Uma conta real com tracking, com privilégios aqui. Para ela se tornar pública, ela tem que ser checada, verificada através da senha de investidor. Eu tenho que passar a senha de investidor, eles fazem um teste. Eles pedem que eu troque e coloque uma senha que eles informam para checar se eu realmente sou o proprietário da conta. Apareceu esses dias aí Vira e mexe aparece, né? Mas um youtuber famoso aí dizendo que MQL5 e MyFXBook não são confiáveis. Uma coisa muito engraçada. Porque pediram para ele colocar a conta dele na MyFXBook. E ele falou: não, isso daí não é confiável. É brincadeira. Portanto, por qualquer vídeo dessa playlist aqui, vocês vão ter o link, vocês conseguem acessar a conta. Lá vai ter todas as estatísticas, todas as operações. Eu liberei tudo, todas as informações, está no acesso, estão todas liberadas, histórico, tudo. Então, aqui vocês vão poder ver os gráficos de crescimento, balance, profit, drawdown, tudo, tá? Então é só olhar com calma no MyFXBook aqui, e quem é sério no mercado sabe a competência e a seriedade mundialmente do MyFXBook, não tem nem o que falar, tá bom? A gente vai operar horário sobreposição Londres-Nova York e eventualmente também pré-abertura de Londres, tá? Vocês estão vendo aqui, pré-abertura de Londres está abrindo às 4 horas da manhã, portanto, a partir das 3h30, algumas vezes eu vou estar acordado aqui para operar essa pré-abertura, até a abertura, até 4, 5 horas da manhã, mas eu dou preferência para operar das 8, que é pré-abertura de Nova York, e toda a sobreposição Londres-Nova York, até meio-dia, 1 hora da tarde, que a partir do meio-dia o mercado está mais maduro também, é bastante interessante, né? Ele toma, ele toma um rumo. Então, basicamente, serão esses horários que a gente vai operar. Nossa fonte de notícias será o calendário econômico do Investing.com, tá? Para quem não conhece, aqui a gente tem os releases oficiais de notícia,
real time, pequeno delay, mas por aqui a gente vai se guiar. Hoje é segunda-feira aqui, não temos nada relevante, vendas de casas usadas, né, às 11 horas, mas normalmente isso daqui não mexe em absolutamente, embora a relevância dela aqui seja 3 estrelas, ela não mexe com o mercado, obviamente. O que mais mexe com o mercado realmente é PMI, né, que é dados da inflação, logicamente, né, taxa de juros, porque tudo PMI, ou mesmo payroll, são tudo indicativos para a taxa de juro, que é o que realmente interessa no mercado Forex. Por fim, a gente tem o Financial Juice, que eu uso sempre que existe qualquer movimentação forte no mercado. Eu venho aqui para entender o que acabou de acontecer. Então, se eventualmente o Trump, por exemplo, faz alguma declaração, ou, né, a gente está vivendo esse momento aí da guerra aí do Irã, então a gente tem notícias aqui, também com um pequeno delay aqui, tá? Porque não eu não assino isso daqui, eu simplesmente tenho uma conta, eu tenho uma conta gratuita aqui, mas só para me informar, teve um movimento muito forte, eu venho ver aqui o que aconteceu, então é interessante de se acompanhar esse site aqui. E vamos lá, abrindo pro MetaTrader, o que eu gostaria de falar do MetaTrader? A gente tem aqui nossa conta Tickmill Live, nosso saldo inicial, histórico, $50, né? A transferência aqui, a recarga, a transferência, $50. Eu escolhi $50 porque eu acho que é realmente o absolutamente mínimo necessário para que uma conta possa ser alavancada, tá? Questão de configurações do MetaTrader, o que eu fiz? Eu só inseri aqui comissão e swap dentro do histórico, dentro do painel de navegação, o swap, que talvez a gente utilize provavelmente, né, em alguma operação. Eu deixei os ativos, aqui eu apenas inseri a coluna do spread, para a gente ter aqui, né, uma visualização do spread da conta. Os ativos de interesse aqui, que são iene japonês, libra, eurodólar, bitcoin, ouro. O DX, na verdade, o DX a gente vai usar apenas aí como visualização. E o Brent também é interessante saber, né? Nesse momento aqui, o Brent está guiando muito do que está acontecendo no mercado. Falando rapidamente do euro-dólar, eu costumo pegar time frame, mesmo que eu vou fazer scalp, então para o scalp, o foco de interesse aqui seria o M15, né, e o M5. Entretanto, eu gosto sempre de, né, antes de começar qualquer coisa, pegar, né, time frames bem maiores e dar uma olhadinha. Então, eu tenho aqui marcação de suportes e resistências, né, no euro-dólar. Eu tenho, já vou falar dos indicadores, tá? Mas olhando rapidamente aqui, ele abriu em gap, abriu num gap de baixa aqui, né? Ele teve uma boa subida aqui, se a gente olhar no H4, ele deu uma retomada aqui para o nível do 1,17, a partir do 1,14 aqui, que foi a queda que ele teve em função da guerra, né? Do início da guerra ele teve uma queda bastante grande, e aí ele fez um pullback agora, bateu nos 50% aqui, então a gente não sabe realmente o que vai acontecer, mas é isso daí. Eu tenho marcado os principais suportes e resistências para tomar cuidado com operação perto de suporte e resistência. Lógico, não opero perto de notícias também. Antes de falar do setup, só falar rapidamente, eu tenho aqui o que é bastante significado, que o mercado olha muito, a SMA 200 e a SMA 50, tá? Elas se tocaram aqui. Depois de muito tempo aqui, elas se tocaram exatamente semana passada, essa semana aqui. Pode haver um cruzamento, não pode, vamos ficar de olho. O ouro, para mim, ele está num momento muito complicado, né? Depois dessa subida absurdamente explosiva que ele teve aqui, né? Ele fez uma correção. Essa correção aqui, se você traçar um fibo desde o início da corrida, dessa subida 2 anos atrás, quase, né, 2 anos e pouco atrás, ele fez um pullback
né, razoável, mas eu espero ainda mais correção, sendo que aproximadamente 10% da produção do ouro é dedicada à indústria de tecnologia, 40% vai para a joalheria, o resto é reserva de valor, efeito manada, né, o safe haven. Então, na minha opinião, o ouro ele é sempre muito complicado de ser operado quando ele está de uma forma não tão técnica, né? Todo ativo ele varia entre os fundamentos de uma forma técnica, normalmente, né? Entre os fundamentos que ditam os grandes movimentos ou as grandes tendências, dentro desses intervalos dos fundamentos, o mercado saudável ele se movimenta de forma técnica, ou ele pode estar não técnico. O ouro, para mim, tem se comportado de uma forma não saudável, não técnica, então eu tenho evitado de operar. Tá? BTC, aqui eu não vou fazer análise profunda do BTC, mas existe um risco aqui, deixa eu colocar no semanal aqui, desde que começou essa queda, a gente teve uma pernada, né, a perna 1 aqui, bastante clara, limpa, rápida, uma perna 2 suja, lenta, uma perna 3 limpa, muito rápida. Estamos provavelmente finalizando uma perna 4 suja e lenta, e se tudo continuar assim, existe a possibilidade da gente ter uma queda absurda aqui para o nível dos 40 mil. Eu não acredito nisso, principalmente pelo suporte. Ele tem um suporte muito forte nesse nível aqui. Se a gente jogar no mensal, a gente vai ver que não é o único suporte, né? Em 2021, 2020, 2021, a gente teve, né, o teste, o que foi uma resistência, né? A gente teve o teste, 2023, novamente testou, ele rompeu, agora ele voltou e aparentemente está segurando nesse suporte. Vamos ver como que desenrola o Bitcoin, mas pode ser que a gente faça alguma operaçãozinha aqui, tá? Provavelmente não vou operar a Libra, mas ela segue o euro, basicamente ela pontua muito mais do que o euro, acho que mais que o dobro. O iene japonês, novamente, está lá na resistência, onde sempre que ele chega em torno de 160 aqui, o governo, o Bank of Japan, o governo começa a tomar ações, né? Então, historicamente, né, desde que ele começou a bater aqui em cima, ele sempre ele é seguido de uma queda muito forte. É interessante de operar, mas provavelmente eu não vou operar. O DX é apenas o índice do dólar contra o basket, né, contra a cesta das maiores moedas. O Brent aqui, para a gente ter uma ideia, né, do que está havendo com o Brent aí, muito ligado a esse momento e que influencia diretamente o dólar e, por consequência, né, qualquer conta que a gente for operar, de qualquer par que se opera contra o dólar. Falando rapidamente sobre o setup, a gente tem aqui, meu setup é limpo e claro, tá? A gente vai seguir DOM aqui, teoria de DOM, ou seja, suportes e resistências, marcação, o que eu marquei em vermelho, um baita de um suporte absurdo, e o que eu marquei em vermelho em cima, uma baita de uma resistência absurda, e aqui, neste momento aqui, né, uma resistência, mais 3 suportes não muito fortes, não tão quanto os outros, mas que tem que se tomar muito cuidado de se operar, né, perto dessas regiões, ou aproveitar a oportunidade, né, dele quicar nessas posições, inclusive também entendendo que euro-dólar ele tem suportes e resistências psicológicos, né, sempre no número cheio, nas horas cheias, nas meias horas cheias, no 300 e no 700, para quem conhece o euro-dólar sabe que ele tenta, quando ele está subindo e ele rompe o valor cheio, ele tenta trepar em cima do 300, e então são fatores bem conhecidos aí, tá? O nosso setup, então, ele vai ter suportes e resistências, como vocês podem ver, é um setup limpo, tá? O que a gente vai ter, além disso? A gente vai ter duas médias exponenciais, tá? A gente vai ter um parabolic SAR hipersensibilizado, a gente vai operar em M5,
E ele normalmente vai nos avisar da aproximação de uma reversão, né, ou de um cruzamento de médias aí, para indicar para a gente um momento de força, onde a gente vai talvez fazer a entrada para a operação, suportado, na verdade, a orquestra é regida pelo MACD, é um MACD dessensibilizado, então ele vai estar mais atrasado um pouco que o normal, ele vai ter menos cruzamentos que o normal, mas ele é muito importante, né? É um MACD de duas linhas aí do sinal, né? E do próprio MACD, um histograma, né? Mostrando a expansão do ciclo, a retração do ciclo, a inversão do ciclo. Então a gente vai trabalhar dessa forma aqui. A gente normalmente tem um sinal, né? Um sinal de entrada. A gente tendo a conjunção de todos os fatores que nos possibilitem entrar numa operação, né? O MACD confirma logo após a entrada, ou às vezes até na entrada, mas ele nos autoriza a prosseguir na operação até a expansão do histograma. A gente pode sair, a gente tem 5 sinais de saída, né? Um primeiro para scalp mesmo, é um leve sinal de saída. A gente tem opcional, né? Tem mais 3 sinais de saída opcionais, também regidos pelo MACD, e um sinal último também regido pelo MACD, que é um sinal de saída obrigatório que não se permanece na operação mais por nada, independente do resultado que esteja tendo. É uma última saída que a gente só usa se a gente tiver realmente progredido muito bem na operação. Então, esse é um setup simples, claro, não tem firula. Por que eu uso o MetaTrader 5? Porque eu sou um trader raiz, porque eu gosto do backtest dele, eu gosto da possibilidade que eu tenho de programar algoritmos nele, né? Então, ele é claro, ele não polui nossa visão com informações desnecessárias, entendeu? Então, não uso Profit Chart, não uso TradingView, eu sou raiz MT5 para mim, ou pode ser MT4 também, mas eu sou acostumado a utilizar o MT5. Eu acho que ele me dá o setup claro, despoluído, com tudo o que eu preciso para fazer o meu scalpzinho aqui. Tá bom? Então é isso daí. Tá tudo pronto. A conta tá pronta. Como eu vou fazer os vídeos? Provavelmente eu vou entrar, dar, dar um oi e pausar o vídeo, esperar um sinal de entrada, despausar, mostrar a entrada da operação, procurar mostrar a saída, porque às vezes pode ser que ela aconteça inesperadamente e eu nem pense em despausar, mas aí eu vou ter uma opção aqui do OBS, que é o buffer de repetição, então eu consigo pegar o último minuto aqui, gerar um vídeo, ele guarda na memória, então dá para colocar o vídeo aí da saída, sem narração, talvez, mas não tem problema, só o momento, alguns segundos ali da saída, e é assim que eu pretendo fazer, juntar aí algumas operações e compilar num vídeo com data e horário de cada operação e ir postando nessa playlist. Tá bom? Então, eu acho que é isso. Eu acho que está claro. E eu imagino que vai ser, como eu já disse, muito interessante. Até logo.